Salve, salve, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Laravel Tips. Eu sou o Gustavo Web e nesse episódio eu vou te mostrar como que você trabalha com o Bootstrap da maneira correta dentro do Laravel, como que você organiza o seu projeto, como que você faz para você não se limitar aqui dentro. Só que tem um ponto importante, antes da gente ir para nossa parte de conteúdo, eu vou pedir para que você role a página, vá aqui abaixo na seção de comentários e deixe o seu comentário lá, deixe a sua sugestão para um próximo conteúdo, o que que você tem dúvidas, o que que você quer ver aqui no canal, porque todos esses comentários eu vou ficar monitorando. E não se esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com a sua galera, com os desenvolvedores que você conhece e mostra para eles como que o Laravel resolve esses problemas que a gente está vendo nesses episódios. Seguinte, na minha máquina aqui eu já tenho o Champ instalado na versão 7.3.9 do PHP e já estou também com o Laravel instalado na versão 6.5. Esse é o cenário que eu tenho aqui, é o ambiente que eu já tenho parametrizado. Se você está perdido nessa parte do que você precisa ter no seu ambiente de localhost ou até mesmo nas versões do Laravel, como que funciona isso, assista ao primeiro episódio dessa nossa playlist. O link para você assistir ele vai ser o primeiro link que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora entrando então na parte de conteúdo, o negócio é o seguinte. Recebi vários comentários, a galera vive me chamando falando que quando vai utilizar o Bootstrap com o Laravel, acaba se limitando nos recursos, não consegue extrair o melhor desses frameworks ou simplesmente consegue fazer sempre as mesmas coisas. E pelo que eu pude notar, isso é uma questão de organização de projeto. É como que você lida com os assets do seu site, como que você manipula esses arquivos dentro do seu projeto para que possa te dar liberdade. E aqui nessa aula a gente vai ver como que fica isso na prática. É claro, a gente não vai fazer grandes feitos aqui dentro não, mas pelo menos você vai ver como que você organiza o seu projeto para que o framework ele não te limite. Lembra que ele está aqui para te auxiliar. Você vai utilizar as pecinhas dele para que você possa ser mais produtivo, para que você possa padronizar o que você está entregando, mas lembre-se que em hipótese alguma ele pode limitar a sua entrega de conteúdo. Ele não pode ficar limitando o que você vai entregar para o seu cliente ou a maneira com que você vai entregar para o seu cliente. Ele está aqui para somar. Se não for para somar, me dá alternativas para que eu possa fazer isso sozinho. E é isso que a gente vai ver nessa aula então. O negócio é o seguinte, já estou com a minha IDE aberta aqui, o EP011, já tem aqui então a versão 6.5 do Laravel totalmente vazia, não tem nenhuma personalização, não tem conexão com o banco de dados, absolutamente nada, e a gente vai ver como que a gente faz tanto a instalação dos pacotes via NPM, como que a gente gerencia essas dependências dentro do nosso projeto e como que a gente utiliza isso lá na nossa camada de visão. Vamos ver cada uma dessas etapas então. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova visão, porque assim eu não vou utilizar aquela welcome que já vem por padrão dentro da instalação do Laravel. Para isso então eu vou acessar aqui meu diretório Resources, vou acessar aqui dentro de Views, tem aqui meu diretório Welcome, posso criar um novo arquivo aqui dentro, então vem aqui em File, vou passar o home.blade.php, posso dar um Enter, a gente já tem um arquivo totalmente em branco aqui, eu vou passar aquele cabeçalho padrão do HTML5 que a gente já está acostumado. Então no HTML 2.5, quando eu dou um tab aqui na minha IDE, ela já completa o resto. Isso daqui é um plugin que eu já tenho dentro da minha IDE. Ele faz automaticamente isso daqui para mim. Em nenhum momento eu precisei instalar, é a minha IDE que faz isso para mim. E eu sei que vocês sempre me perguntam isso nos comentários. E aqui no Lang eu vou passar o pt-br. E aqui no title eu vou passar Laravel mais Bootstrap. Posso dar um Command S para salvar as alterações aqui, então. A princípio, a nossa camada de visão aqui ela já está praticamente aqui pronta. Obviamente que a gente precisa fazer as importações, mas por hora a gente vai deixar dessa maneira aqui. Agora eu vou abrir meu arquivo de rotas e a gente vai alterar essa visão que ele retorna. Porque quando eu acesso a raiz desse meu projeto, ele devolve uma visão que muito provavelmente você já conhece, que é essa padrão que a gente tem do Laravel aqui. E agora eu quero que seja devolvida aquela outra que a gente está criando. Então ao invés de devolver a welcome aqui, eu vou devolver a home e automaticamente esse helper aqui do Laravel, ele já sabe que ele tem que buscar esse arquivo dentro de Resources, dentro de Views. Aqui dentro a gente vai ter um arquivo e você pode ver que eu não coloco a extensão dele. Então .blade.php eu não preciso colocar. Isso aí você já deve estar sabendo o decor, né? Então posso dar um Command S aqui, venho no Google Chrome, atualizo mais uma vez, não tenho nada, mas você pode ver que o título aqui já mudou e obviamente que se eu abrir o código fonte dessa minha aplicação, a gente já tem uma tela totalmente em branco. O que eu preciso fazer aqui agora então? Preciso começar a fazer a instalação das dependências. O que eu vou utilizar nesse meu projeto? Vou utilizar o Bootstrap. A gente já sabe que para o Bootstrap rodar, a gente precisa do jQuery. Como que a gente faz a instalação disso então? Você tem basicamente aqui dois formatos. Tanto você pode utilizar a CDN, que é pegar aquele link que você já tem lá diretamente do site e colar ele simplesmente dentro da sua index, por exemplo, para que você possa fazer os usos. Só que nesse caso pode ser que você sofra com uma certa latência ou às vezes que você não acabe utilizando um arquivo que esteja minificado. Então o ideal é baixar esse código-fonte para dentro da sua aplicação.
Para que você possa baixar, você tem duas alternativas. Vamos pegar, por exemplo, o jQuery para a gente ver como que fica esse processo. Vou acessar aqui jQuery, posso fazer uma pesquisa dentro do Google mesmo, não tem problema nenhum. Vou abrir aqui a primeira aba e aqui eu tenho um item chamado Download. Aqui dentro eu tenho algumas versões que eu posso baixar desse componente. Então se eu pegar aqui, por exemplo, a versão comprimida, a versão de produção do jQuery na versão 3.4.1, eu posso até abrir ela aqui dentro de uma nova aba e você vai ver que eu tenho um monte de código. Uma das alternativas é dar um Command S dentro dessa página aqui e ele vai tentar salvar esse arquivo JavaScript para mim lá dentro da pasta do meu projeto. Obviamente que eu tenho que selecionar a pasta do meu projeto, é um processo que você já deve estar acostumado, mas essa é uma das alternativas. Uma outra alternativa é a gente utilizar um gerenciador de dependência, no caso aqui do JavaScript. A gente tem um gerenciador de dependência padrão do PHP, que é o Composer, e a gente tem somente um no PHP, mas no JavaScript a gente tem alguns. Então a gente tem o NPM, tem o Yarn, a gente tem alguns outros aí que você pode utilizar como alternativa. Mas no nosso caso eu posso fechar aqui então, e eu posso vir aqui e pegar o NPM que eu já tenho instalado na minha máquina. Portanto, se você não tem o pacote do NPM instalado na sua máquina, é necessário que você faça o download, mas eu vou dar um Command C aqui. Posso acessar meu PHP Storm aqui dentro do meu terminal, eu vou dar um Command V nessa linha e vou dar um Enter. Quando eu faço isso, automaticamente o NPM vai fazer o download do core do jQuery e vai fazer o download dentro da pasta do meu projeto. Aqui ele vai criar um diretório chamado node_modules e ele fica na raiz do meu projeto. Você vai ver como é que ele fica depois que ele finaliza o download. Então aqui no meu caso ele já finalizou. Se eu clicar dentro do meu projeto agora, você vai ver que agora eu tenho aqui uma pastinha chamada node_modules. Quais são as dependências? O que manda aqui dentro? O que tanto está sendo instalado? Para que você possa fazer essa gestão, aqui abaixo a gente tem um arquivo chamado package.json. E aqui dentro você pode ver que a gente tem algumas dependências. Então a gente tem o Axios, tem o CrossEnv, tem o Laravel Mix e assim sucessivamente. E agora a gente tem uma linha a mais aqui que é específica do jQuery na versão 3.4.1, que é exatamente a mesma versão se a gente tivesse dado o Command S lá atrás para salvar o nosso arquivo. Então até aqui está exatamente da maneira com que a gente precisa. O que acontece? Dentro desse diretório Node Modules, quando você expandir ele, você vai ver que a gente tem muitos diretórios aqui dentro, porque tudo isso daqui são dependências que às vezes um componente depende do outro. Então isso aqui é muito normal acontecer e você não precisa se preocupar de aparecer esse monte de diretório dentro do seu projeto. Fica tranquilo que isso daqui é normal. E o que acontece agora? Já que eu já fiz a instalação do jQuery, eu preciso implementar isso aqui dentro da minha página. E como a gente já viu nos episódios anteriores, para que eu possa fazer isso, eu vou utilizar o webpack.mix.js. Para poder manipular ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no final do meu documento, posso vir aqui, vou pegar esse arquivo webpack.mix.js e aqui você pode ver que eu já tenho duas entradas do meu Laravel Mix. Que no caso, a gente não vai utilizar nenhuma dessas aqui. A gente vai começar tudo do zero dentro desse nosso projeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui do ponto para frente, eu posso apagar todo o conteúdo e aqui agora, como a gente está trabalhando com JavaScript, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ponto .scripts, abre e fecha o parênteses. A gente já sabe aqui, que a gente já viu nos episódios anteriores, aqui a gente tem um primeiro parâmetro, onde eu vou informar o arquivo de entrada, eu vou ter uma vírgula e vou ter também um arquivo de saída que vai para o meu diretório público. Isso aqui, se você assistiu os episódios anteriores, você já está familiarizado como que funciona. O que eu preciso fazer agora? Preciso pegar a instalação do jQuery, o arquivo de código-fonte dele ali, para que eu possa jogar isso para dentro de um diretório público da minha aplicação. Para fazer isso, eu vou vir aqui dentro do meu diretório, eu já sei que o primeiro nó é o node_modules, vou colocar uma barra e agora eu preciso encontrar ele dentro desse monte de diretório que eu tenho aqui. Então, se eu for pesquisar aqui dentro, eu tenho F, G, H, aqui abaixo a gente vai ter o J e você pode ver que eu já tenho meu diretório jQuery. Posso expandir esse nó, aqui dentro eu tenho o source, que seria basicamente que origem, e eu tenho aqui um diretório chamado dist, que seria basicamente de distribuição, o código que você vai utilizar para poder distribuir esse conteúdo. Então eu posso expandir aqui esse meu diretório, e aqui eu tenho um jQuery.js. Aqui a gente pode notar uma coisa, se eu abrir esse arquivo jQuery.js, você pode ver que, obviamente, que ele não está minificado aqui. Então, para isso, eu poderia utilizar o próprio Laravel Mix para poder fazer a minificação desse arquivo. Como eu já sei o nome dos diretórios, basta eu informar ele aqui. Então, eu tenho o Node Modules, aqui dentro eu vou ter um diretório chamado jQuery, dentro dele eu tenho um chamado dist, dentro dele eu tenho um arquivo chamado jQuery.js. Show de bola, é isso que eu preciso. Agora aqui na frente eu vou falar para onde que esse arquivo tem que ir. A gente já sabe que a gente precisa mover esse arquivo para um diretório que é Web Accessible, ou seja, que ele tem que ser acessível através da web. Para isso, a gente tem o nosso diretório public, eu vou passar aqui um /site e posso passar um /jQuery.js.
Posso dar um Command S para salvar dentro desse meu arquivo. E agora, para que eu possa colocar essas alterações em vigor, eu vou fazer o seguinte. Aqui abaixo eu vou rodar o npm run dev. Posso dar um Enter, ele vai fazer a leitura desse meu arquivo webpack.mix.js, vai pesquisar aqui esse meu arquivo e vai fazer basicamente que uma cópia dele lá para dentro desse meu diretório que é público. Vamos ver se isso realmente aconteceu. Para isso, eu vou voltar aqui, posso até mesmo minimizar esse diretório que está por fora de tudo. Vou aumentar aqui a public, tem aqui dentro o site e aqui dentro eu já tenho o jQuery.js. Se eu abrir esse arquivo, você vai ver que eu tenho exatamente o mesmo conteúdo aqui dentro. Então está exatamente da maneira que a gente precisa. É claro que, se eu quiser, eu posso fazer a minificação desse arquivo. Só que isso também a gente já viu em outras aulas como que funciona e a gente vai deixar esse processo lá para o final. Então posso deixar esse arquivo fechado e agora para poder implementar isso aqui dentro desse meu arquivo home, eu posso vir aqui abaixo, vou passar o script 2.src, quando eu dou um tab, aqui dentro eu vou utilizar o helper asset, que lembrando que esse helper aqui, ele já aponta para dentro do meu diretório public, e aqui dentro eu vou simplesmente fazer o apontamento para dentro de site /jQuery.js. Posso dar um Command S para salvar as alterações, volto aqui dentro do Google Chrome, quando eu acesso o meu projeto aqui e atualizo, obviamente que não acontece nada, mas se eu abrir o código-fonte dele, você vai ver que a gente já tem uma linha aqui. E se eu abrir essa linha dentro de uma nova aba, você vai ver que eu tenho todo o código do jQuery já aqui dentro. Viu como que o processo é extremamente simples? Se você pegar o que a gente fez mesmo até agora, o que a gente precisou executar, a gente executou um npm install jQuery para que ele possa colocar a dependência dentro do nosso projeto e a gente editou um arquivo colocando apenas uma linha. Quando a gente faz isso, o arquivo está pronto dentro da pasta, basta a gente simplesmente fazer o uso. A gente vai repetir exatamente esse mesmo processo com o Bootstrap. Só que você vai ver que agora a gente começa a ter algumas particularidades e é aí que entra o pulo do gato para que você não tenha o framework te limitando, para que você não faça o uso errado do framework e que você utilize ele a seu favor. Para que a gente possa fazer isso, então, vou fazer o seguinte. Vou fechar essa aba aqui, posso fechar essa daqui também. Posso até mesmo fechar o jQuery, porque agora já não vou precisar mais. E agora eu vou abrir uma nova aba aqui com o Bootstrap. Vou abrir aqui a página inicial, então, da instalação do Bootstrap. E logo aqui abaixo a gente já tem o formato de instalação. Mais uma vez aqui dentro, se você quiser, você pode fazer a instalação dele utilizando a CDN, que é aquele caminho que a gente tem para poder fazer o uso do arquivo, ou se você quiser, você pode baixar ele para dentro da sua máquina, para dentro do seu projeto. Para você baixar ele para dentro do seu projeto, tanto você pode fazer o download de um arquivo zip, por exemplo, como você pode utilizar um gerenciador de dependências. No nosso caso aqui, a gente vai estar trabalhando com NPM. Então, mais uma vez, vou pegar essa mesma linha que a gente tem aqui, vou dar um Command C, vou vir aqui dentro do PHP Storm e vou dar um Command V e vou dar um Enter. Quando eu faço isso, mais uma vez o NPM vai buscar o código-fonte do Bootstrap, vai fazer o download para dentro da minha aplicação. Mais uma vez vai ser criado um novo diretório dentro da nossa Node_Modules e vai aparecer um diretório ali chamado Bootstrap. E depois que ele finalizar esse processo, a gente vai ter tudo que é necessário para a gente poder trabalhar. Show de bola, ele já finalizou o nosso processo. Se eu expandir aqui esse meu Node_Modules, você vai ver que a gente vai conseguir encontrar aqui o diretório referente à instalação do nosso Bootstrap. E se você for parar para dar uma analisada no que tem aqui dentro, e até mesmo se você quiser, você tem a documentação que te auxilia nisso, aqui dentro a gente tem o diretório dist, que é aquele nosso diretório que a gente tem de distribuição. Então, se você pegar aqui dentro de CSS, você já tem o CSS pré-processado, você já tem o arquivo final aqui dentro. A única coisa é que ele não está minificado, mas isso obviamente que você pode minificar com o Laravel Mix. Mas você pode ver que aqui você não tem um código-fonte como um arquivo SAS, por exemplo, para que você possa criar variáveis diferentes dentro da sua aplicação. Você tem exatamente o que vai ser distribuído. Logo depois a gente tem um diretório chamado JS, onde a gente tem dois arquivos JavaScript. Um deles é o bootstrap.js e outro é o bootstrap.bundle.js. O que acontece? O Bootstrap ele depende de uma ferramenta externa que é chamada de Popper. E o Popper já está contido aqui dentro desse nosso arquivo. Se você tiver maiores dúvidas, você consegue consultar a documentação para você encontrar essas informações. Mas é um processo bastante tranquilo de se fazer também. O que acontece? Como isso aqui é um JavaScript e a gente vai basicamente que fazer o uso dele, eu posso seguir exatamente o mesmo passo a passo que a gente já fez para o jQuery. Portanto, eu vou voltar aqui dentro do Webpack, aqui eu já tenho a linha do jQuery, eu posso até fazer o seguinte, eu vou vir aqui no final, vou colocar um Enter, vou colocar um ponto scripts aqui abaixo, abre e fecha o meu parênteses, e aqui eu vou informar novamente o meu caminho. Então eu vou passar o Node_Modules, aqui eu vou colocar uma barra Bootstrap, posso colocar mais uma barra, que a gente vai ter o dist agora, barra js, barra bootstrap.bundle.js.
Lembrando que aqui eu estou pegando a versão do Bootstrap juntamente com o Popper. Isso aqui é opcional, você tem que analisar no seu projeto se você vai utilizar ou não, como que você utiliza, se você vai utilizar ele como uma dependência externa e também vai fazer uma referência dentro do seu arquivo. Tudo isso é possível e não tem jeito certo ou jeito errado. Vai da maneira com que o seu projeto está mandando. E agora eu vou falar para onde que esse arquivo tem que ir. Então eu vou vir aqui no final e vou passar o public/site/bootstrap.js. Então você pode ver que antes eu tinha o bundle no nome e agora eu estou removendo ele. Posso dar um Command S aqui mais uma vez, venho aqui abaixo, vou rodar o npm run dev, ele vai mais uma vez fazer a leitura desse meu arquivo e vai me dar o resultado. Vamos ver o que a gente tem de resultado aqui. Se eu voltar aqui acima, recolher novamente o Node Modules, você vai ver que eu tenho o Bootstrap. Se eu expandir esse arquivo, você vai ver que eu tenho todas as configurações dele. Pode ser que, enquanto você estiver desenvolvendo, esse arquivo ele não seja criado ou ele seja criado com um arquivo totalmente vazio, sem absolutamente nada dentro dele. Se isso acontecer, pode ser porque algum dos caminhos você tenha digitado errado aqui dentro desse nosso arquivo webpack.mix. Portanto, fique sempre atento com os caminhos que você está digitando. É claro que aqui tem muito caminho, a gente precisa digitar muita coisa. Então, presta atenção nisso daqui, que é para você não passar perrengue no seu desenvolvimento aí. E agora a gente chega a uma parte que é muito crítica quando você está trabalhando com um framework, principalmente que envolve JavaScript e você precisa fazer a implementação dele dentro do Laravel. O que acontece? No nosso cenário aqui, se a gente seguir exatamente o que a gente está fazendo, agora eu preciso fazer a importação da minha folha de estilos, no caso aqui do Bootstrap. Se a gente for fazer isso, eu vou voltar aqui dentro da Node Modules, a gente vai ter novamente o nosso diretório Bootstrap aqui dentro, vamos só encontrar onde ele está. Tem aqui o Bootstrap então, eu já tenho aqui o dist, a gente tem um arquivo de distribuição do CSS e isso não é bem o que a gente quer, já que a gente está instalando o pacote, a gente quer ter acesso ao código-fonte para que eu possa criar uma nova variável, para que eu possa criar um novo esquema de cor, para que eu possa trabalhar com as media carries, enfim. Quero ter uma liberdade maior com o Bootstrap dentro da minha aplicação. Não quero simplesmente ficar utilizando o que já vem pronto. Então vou fazer o seguinte, não vou utilizar o CSS de dentro desse meu diretório dist. Para isso a gente tem um diretório aqui abaixo chamado SCSS, que aqui dentro estão todos os nossos arquivos SAS. Ou seja, estão todos os arquivos de código-fonte responsáveis por gerar um arquivo final que vai compor toda a nossa folha de estilo referente ao Bootstrap. Então aqui dentro a gente tem todas as configurações de alert, de budget, de buttons, de card, de carrossel, o botão de close, de code, drop down, enfim. Todas as configurações estão aqui. Num primeiro momento, se você pensar, poxa, eu vou importar cada um deles, obviamente que também não é viável. Para isso, aqui dentro você tem um arquivo chamado bootstrap.scss, que você vai ver que dentro dele a gente só tem import, ele faz justamente a importação de todos esses arquivos na ordem correta. É um ponto muito importante também que deve ser observado. Lembre-se que o nosso código ele é lido de cima para baixo. Então, se você inverter a ordem disso, pode ser também que o seu produto final acabe tendo alguma alteração. Então é importantíssimo a gente utilizar esse arquivo como base. Se eu for utilizar esse arquivo aqui como base, o que eu preciso fazer? Eu vou voltar aqui dentro do webpack.mix.js. Aqui abaixo eu já tenho os scripts, então vou fazer o seguinte. Vou passar aqui o SAS, e agora eu não vou mais trabalhar com o styles, né? Então vou passar novamente aqui um abre e fecha parênteses. Novamente eu vou ter um arquivo de entrada e vou ter também um arquivo de saída. Esse meu arquivo de entrada, eu posso até mesmo pegar o que eu tenho aqui dentro, ó. Vou pegar todo esse caminho, vou dar um Command C e um Command V aqui dentro. Dentro de Bootstrap, a gente tem um diretório chamado SCSS, então posso passar aqui. Dentro desse meu diretório, eu vou ter um arquivo chamado bootstrap.scss. Então posso informar o nome dele completo aqui dentro. E agora eu vou falar para onde que esse meu arquivo vai. Então aqui no caso ele vai para dentro de public/site/bootstrap.css. Dou um Command S para salvar as alterações, volto no Google Chrome e vou rodar o run dev mais uma vez. Agora esse meu arquivo SAS vai ser lido mais uma vez e agora lá dentro da minha public eu preciso ter um arquivo bootstrap.css com todo o conteúdo do Bootstrap lá dentro. Vamos ver se isso aconteceu. Então eu vou voltar aqui acima, vou recolher esse nó mais uma vez. Aqui dentro você pode ver que eu já tenho um bootstrap.css e se eu abrir ele, você pode ver que eu já tenho aqui todas as cores que são padrão de dentro do Bootstrap. Então, a princípio, o que a gente está fazendo está funcionando perfeitamente.
Vamos testar para saber se tudo isso que a gente está fazendo está funcionando. Então eu vou voltar aqui agora dentro da Home, eu já tenho aqui o jQuery, eu posso duplicar essa linha para colocar aqui dentro também o Bootstrap, e agora aqui acima, dentro da minha tag Head, eu vou colocar a inclusão dessa minha folha de estilos. Então posso passar aqui o asset, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou ter o site /bootstrap.css. Command S para salvar as alterações, venho no Google Chrome, vou acessar aqui o meu projeto, posso atualizar ele, vou abrir aqui o código-fonte, agora eu vou testar esses caminhos. Então vou abrir todos eles aqui dentro de uma nova aba e eu quero ver se eles estão sendo lidos, ou seja, se eu consigo acessar essas URLs e principalmente se existe conteúdo aqui dentro. Então aqui eu tenho o bootstrap.css e você pode ver que eu tenho aqui de fato o Bootstrap sendo instalado. Eu tenho aqui o jQuery.js, eu também consigo ter o jQuery, e aqui dentro eu tenho o bootstrap.js, que você também consegue ver que eu estou com o arquivo correto. Então até aqui tá tudo show de bola. Para eu saber se está funcionando mesmo ou não, vou fazer o seguinte, vou voltar no meu PHP Storm, aqui dentro eu vou passar um H1, vou passar aqui testando Bootstrap, e aqui abaixo eu vou passar um button Bootstrap OK. Só que aqui eu vou passar algumas classes nesse botão para que a gente possa formatar. Então eu vou passar um btn -lg, que é um btn large, ou seja, para ele ficar grande. Vou passar um btn-success para que ele possa ficar verde, como se fosse uma mensagem de sucesso. E vamos ver qual que é o resultado que a gente tem até aqui. Então se eu voltar no Google Chrome agora e atualizar, você pode ver que eu tenho testando Bootstrap, eu já tenho um botão, ele já está grande. Você pode ver que eu já tenho espaçamento acima, abaixo, nos cantos. Ele já tem um efeito aqui, se eu passar o mouse por cima, o efeito de hover também já está funcionando. Então a princípio, aqui você já pode pensar, poxa, eu tenho um Bootstrap totalmente funcional dentro da minha aplicação. Agora eu já posso começar a desenvolver as minhas grids, a começar a desenvolver o meu site aqui dentro. E não tem problema nenhum, você até conseguiria fazer isso, e muito provavelmente se você pegar lá dentro do site do Bootstrap e pegar qualquer snippet de código que você tem ali dentro, vai funcionar perfeitamente. A questão aqui agora é outra. Vamos supor, por exemplo, que dentro dessa cor verde aqui, eu queria colocar um novo padrão de cor, porque o Bootstrap te permite isso. Afinal, ele foi criado justamente para essa finalidade. Se você tem um site, por exemplo, que é laranja, num tom do Laravel, por exemplo, como que eu faço para criar toda a camada de botões, de links, quando eu passar o mouse sobre ele, o fundo do meu menu, a cor de texto, a borda das minhas imagens, como que eu faço para padronizar tudo isso já dentro de um certo tom de cor? Isso sem contar que se eu for colocar o hover, ele vai ficar mais claro ou mais escuro. Quantos por cento mais claro ou mais escuro? Se eu fizer isso para um, eu vou ter que replicar tudo isso para os demais também? É aí que entra a grande limitação quando você não faz o uso adequado do framework. E agora eu vou te mostrar aqui com uma maneira muito simples, basicamente você mudando aonde fica a responsabilidade de cada um dos arquivos, você abre um leque muito grande para que você possa desenvolver e ter uma maior liberdade para trabalhar com uma ferramenta como essa. Vamos ver como é que isso daqui fica? Vou fazer o seguinte então, vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e agora eu vou fazer o seguinte, esse meu arquivo webpack.mix.js, ele que está sendo responsável por trazer o arquivo do Bootstrap lá de dentro das dependências do NPM para dentro do meu projeto. Até aqui, show de bola. Só que se eu tiver um arquivo dentro do meu tema responsável por fazer a inclusão do Bootstrap dentro do meu projeto, eu posso ter a possibilidade de personalização. Como que isso fica então? Vou fazer o seguinte, aqui dentro de Resources, dentro de Views, que no caso aqui é o nosso diretório padrão para que eu possa colocar todas as visões do meu site, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo diretório aqui dentro primeiramente, então dentro de um diretório eu vou chamar ele aqui de SCSS, já que eu vou estar trabalhando com o arquivo SAS. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo, eu vou dar um nome para ele de style.scss. Posso dar um enter aqui e eu já criei esse meu arquivo de folha de estilo. Só que o que acontece? Isso aqui ele é um código-fonte de SAS. Isso aqui eu vou precisar pré-processar ele para que ele possa me devolver um arquivo CSS, um arquivo final que eu vou utilizar dentro da minha página. E o que eu preciso fazer agora? Ao invés desse meu webpack.mix processar o Bootstrap, quem vai processar o Bootstrap vai ser esse meu arquivo styles e esse meu arquivo styles que vai vir para dentro aqui desse meu webpack.mix.js. Você vai ver que o processo ele é muito simples. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou pegar todo esse caminho, vou dar aqui um Command X, vou voltar aqui dentro do styles e vou fazer o seguinte, @import, que é a sintaxe que a gente tem para poder fazer a inclusão de um novo pacote, e aqui você pode ver que a minha ideia já começa a me auxiliar.
Se eu passar aqui um til e der um espaço, isso aqui significa que o Laravel automaticamente já vai conseguir identificar que ele precisa voltar a todos os diretórios desse meu projeto. E se eu passar aqui o Bootstrap, você vai ver que ele já consegue localizar o meu diretório Node Modules. Então, se eu der um Enter aqui, quando eu passo uma barra, você pode ver que a minha IDE começa a me auxiliar com o autocomplete. A partir desse ponto, a IDE começa a me compreender, ela começa a compreender o meu projeto e com isso eu acabo até mesmo me tornando mais produtivo. Como eu preciso pegar o arquivo SAS aqui dentro, obviamente que eu preciso pegar um diretório SCSS e a gente já viu que aqui dentro a gente tem um arquivo Bootstrap que é o referente à inclusão de todos os nossos outros arquivos. Quando eu dou um Enter aqui, você pode ver que ele não pega o ponto SCSS no final e é exatamente assim que tem que ser. Quando a gente está trabalhando com o SAS, é normal que isso aconteça. No entanto, que se você pegar o arquivo padrão do Bootstrap, que inclusive ele já está fechado, mas você pode ir lá conferir, você vai ver que nenhum daqueles includes que estão lá dentro, ele tem a extensão no final do arquivo. Então ele tem que ficar exatamente dessa maneira. Agora que eu já fiz essa alteração aqui dentro do Styles, eu preciso alterar o meu arquivo Webpack para que ao invés de pegar o Bootstrap aqui dentro, obviamente que ele pegue esse meu arquivo Styles. Então aqui ao invés de acessar a Node Modules como ele estava anteriormente, eu vou pegar dentro de Resources. Então, posso passar aqui Resources, /Views, posso vir aqui abaixo, a gente tem um diretório SCSS, e dentro desse diretório aqui, a gente tem um arquivo style.css. Então, posso passar o style.scss. Para onde que vai esse arquivo? Aqui no caso, a gente está dando como retorno bootstrap.css. Obviamente que se eu quiser, eu posso mudar o nome desse arquivo. Então, posso vir aqui e passar o style, por exemplo. Quando eu dou um Command S aqui para salvar as alterações, eu preciso vir aqui, npm rundev. Ele vai executar todos os processos necessários e se tudo ocorrer como previsto, agora a gente vai ter um arquivo a mais para que a gente possa utilizar dentro da nossa aplicação. Vou voltar aqui acima, dentro do meu diretório público, eu tenho o site aqui dentro e você pode ver que agora eu tenho o style.css aqui dentro. Se eu expandir esse arquivo, você vai ver que eu tenho exatamente a instalação do Bootstrap, sem nenhuma personalização. Você pode até utilizar o comparador de arquivos aí e você vai ver que ele vai bater. E o que acontece? Esse meu arquivo bootstrap.css, ele já não vai mais ser utilizado. A partir do momento que eu alterei o meu arquivo webpack.mix.js, em nenhum momento aquele arquivo ele vai ser recriado, atualizado ou até mesmo utilizado dentro do meu site. Então vem aqui, removo, posso dar um OK, ele vai apagar, posso mandar ele executar essa ação. E obviamente que agora que eu apaguei o arquivo, eu preciso vir aqui dentro da home.blade.php, ao invés dele pegar o Bootstrap, ele vai pegar o style. Posso dar um Command S mais uma vez aqui para salvar as alterações. Venho no Google Chrome, atualizo e você pode ver que eu tenho exatamente o mesmo comportamento. Show de bola, a gente fez toda essa alteração, mas e aí? O que mudou? O que isso me permite fazer agora? Olha que legal, a gente consegue trabalhar com uma técnica chamada theming do Bootstrap. Para isso, só para você entender melhor como que funciona, eu vou acessar a documentação e aqui na parte da documentação mesmo nesse menu, a gente tem uma parte aqui chamada theming. Isso aqui basicamente são variáveis SAS que você tem dentro do seu arquivo de instalação do seu Bootstrap que você consegue personalizar. Você consegue mudar os valores delas ou até mesmo somar valores, substituir o que está aqui dentro. Como, por exemplo, se você quiser trocar a cor do body, que é imposto automaticamente pelo Bootstrap, você pode atacar a variável bodybg e passar a cor que você quer. E isso já vai estar sendo refletido lá dentro do seu documento. E para isso, você tem inúmeras possibilidades aqui dentro. Você consegue trabalhar com sistema de cores, com sistema de grid, você consegue trabalhar com as media carries, tem muitas opções que você pode utilizar aqui dentro. No nosso caso, a mais simples de todas aqui, e é no meu caso aqui, eu acredito que vai tornar você muito mais produtivo, é simplesmente você adicionar um novo padrão de cor dentro do seu site. Por exemplo, aqui abaixo a gente tem a parte de theme colors. Se eu pegar essa variável aqui, eu vou dar um Command C, vou vir aqui dentro do meu PHP Storm agora, aqui dentro do Webpack, ou melhor, dentro do meu arquivo style.css, que é o arquivo que a gente está criando agora, que seria basicamente o nosso arquivo referente ao tema da nossa aplicação, e eu vou colar esse conteúdo aqui acima. O que eu vou fazer aqui? Você pode ver que eu já tenho duas entradas. Eu posso removê-las aqui. Se você quiser, você pode sobrescrever os valores que você tem aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho a cor Success, que é um tom de verde para informar mensagens de sucesso. Se eu quiser, eu posso sobrescrever esse tom de cor, passando aqui o primeiro parâmetro como Success e o segundo, o tom da cor que eu quero. Como eu posso também criar novas posições. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um tom de cor Orange e aqui eu vou informar um hexadecimal de um tom de laranja, que é exatamente o tom de laranja que a gente tem do Laravel. Já que a gente está trabalhando com Laravel, com Bootstrap, eu vou pegar a cor primária aqui do Laravel.
Se eu der um Command S aqui dentro desse meu arquivo e pré-processar esse meu arquivo SAS, então eu vou voltar aqui e rodar o npm run dev mais uma vez, você vai ver que o Bootstrap agora me dá a possibilidade de ter a cor orange dentro do meu projeto. E quando eu faço isso, automaticamente o Bootstrap me entrega todos os helpers necessários para que eu possa pintar qualquer elemento na minha página agora. Então se eu precisar de bordas, botões, links, texto, tabela, qualquer coisa que eu precisar agora relacionados às cores e que eu já tenha helpers dentro do Bootstrap para isso, agora eu tenho a possibilidade de ter o orange a mais. Quer ver como que isso fica? Se eu voltar aqui dentro da minha visão agora, home.blade.php, eu vou pegar esse btn success, que a gente já sabe que é de sucesso, eu posso vir aqui e passar o orange. E olha que legal, a minha IDE me auxilia. Ela consegue fazer a leitura desse meu arquivo que está lá dentro da minha pasta public, que é o meu código fonte ali, que é o arquivo final que a minha aplicação está utilizando, e ela já consegue encontrar essa classe lá dentro para mim. E quando eu faço uso dessa minha classe Orange, quando eu dou um Command S e venho dentro da minha aplicação aqui agora, quando eu atualizo você pode ver que eu tenho um botão laranja, que é um tom laranja mais escuro, quase um tom de vermelho aqui, mas é exatamente o mesmo tom que a gente tem lá dentro do site do Laravel. E se eu passar o mouse aqui, você pode ver que a gente já tem o efeito de hover. Tudo isso obedecendo às diretrizes do Bootstrap. Então, qualquer variável que eu alterar aqui dentro, consigo alterar espaçamentos, consigo fazer muitas coisas aqui dentro. Agora eu tenho o framework totalmente nas minhas mãos para que eu possa ser mais produtivo. Agora, se eu precisar utilizar qualquer outro sistema de cor, ao invés de eu ter que criar as minhas classes de botões para reproduzir o que já está sendo feito pelo Bootstrap, só que como eu estaria utilizando o código-fonte final do Bootstrap, eu não tenho helpers para isso, e eu preciso ficar colocando a mão, agora isso está resolvido. E agora você pode ser muito mais produtivo. A sua aplicação está organizada, em nenhum momento você deixou margens para brecha de segurança aqui dentro. Seus arquivos estão atualizados, você tem um gestor de dependências para que você possa saber quais são as bibliotecas que estão sendo utilizadas e as respectivas versões lá dentro do seu arquivo package.json. Você tem todo o processo descrito dentro do seu arquivo webpack.mix.js e ainda você tem o uso isso descomplicado dentro do seu arquivo de tema. Então eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Eu espero que você atualize os seus projetos para que você possa trabalhar com esse framework da maneira correta, para que você não fique tendo que fazer gambiarras dentro do seu projeto, para que você possa fazer um bom uso dele. E agora eu vou pedir para que aqui abaixo, na seção de comentários, você deixe o seu feedback. O que você achou desse episódio do Laravel Tips? Você já trabalhava com Bootstrap desse jeito? Você sabia que tudo isso era possível? Já trabalhou com SAS anteriormente? Você sabia que dava para você criar essas variáveis, criar um novo padrão de cor dentro do Bootstrap e ainda integrar isso de uma maneira totalmente descomplicada dentro do Laravel? Me conta aí nos comentários o que você achou e não se esquece, compartilhe esse conteúdo com a sua galera, com seus amigos que são desenvolvedores, galera da faculdade, galera do trabalho. Mostra como que o Laravel, como que o Bootstrap funciona, como que eles em conjunto têm um comportamento muito legal para que você possa entregar os seus projetos e ser ainda mais produtivo. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Eu te deixo um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.